Convido a amada igreja para a leitura do texto nesta noite. Encontra-se em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo 1 até o verso 4. Efésios 6, versículo 1 ao versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina, na demonstração do Senhor. Quando temos oportunidade de estudar ou ler de forma mais intensa esta epístola de Paulo aos Efésios, nós vamos lembrar da importância desta carta que Paulo escreve para a igreja, falando da pessoa de Cristo Jesus. Esta carta de prisão, mas é uma carta que traz pontos relevantes, fundamentais para o bom andamento do crente, da família e da igreja do Senhor. Quando nós temos nas nossas primeiras leitura do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos o cuidado que, na inspiração divina, dado ao apóstolo Paulo para escrever sobre alguns pontos teológicos doutrinários que são, de fato, importantes para o segmento da igreja do Senhor. Não só reconhecendo a ação da Trindade, da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no capítulo 1, e dentro da ação da Trindade, trazendo a redenção, a mudança, a conversão daqueles que foram escolhidos pelo Senhor, para entender que a nossa vida é para o louvor e glória do nosso Deus. Mas para isso ele aponta, no capítulo 2, quem somos nós, mostrando a nossa decadência, a nossa falência espiritual, mais do que isso, a nossa morte espiritual. Ou seja, ninguém nasce no ventre de uma mulher santo, sem pecado. Todos nós herdamos essa miséria, dessa natureza pecaminosa, dessa lepra do pecado que vem no ser de uma criança, por mais linda e bonita que ela seja, ela herdou dos seus pais a natureza pecaminosa. Mais do que isso, gravante, o texto nos mostra, no capítulo 2, que nós que não fomos ainda, ou vamos dizer assim, aqueles que não foram ainda alcançados pela graça de Deus, estão mortos nos seus delitos e pecados. E a sua tendência é fazer o que vem na sua mente e no seu coração. Então essa é a depravação que nós encontramos nessa sociedade caída, nessa sociedade que traz tanta tristeza no nosso quadro de pessoas, de família, até mesmo na coletividade da igreja. Capítulo 3, o apóstolo Paulo vai impulsionar, mostrando o seu ministério, a importância da pregação da palavra, a intercessão que ele faz pela igreja, orando assim pelo povo de Deus. Mas no capítulo 4, 5 e 6, ele quer ver esta palavra inspirada de forma prática na minha vida e na sua vida. Então ele começa mostrando a unidade da igreja, a importância dessa unidade da igreja, o esforço que o crente precisa fazer para preservar essa unidade. Aliás, nós temos uma só fé, um só amor, um só batismo, e daí ele vai mostrar
Então, o velho homem, o novo homem, de novo, mas mostrando que essa vida ela é alcançada pela obra do Espírito Santo, na redenção que Cristo fez para sermos pessoas diferentes. Então, algumas recomendações no capítulo 4, quando você não deve ter o prazer de mentir, por exemplo, a satisfação de ser um crente mentiroso, né? A sua palavra não pode ser uma palavra torpe, mas uma palavra que edifica, que constrói, que abençoa. Então, esse é o desafio. Não bastando isso, na vida da santidade da igreja, ele vai ter um capítulo também muito especial, voltado à família, o papel, né, do homem, da mulher, a importância da estrutura do lar, essa instituição divina, esse projeto divino que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, este casal para ser bênção na igreja do Senhor. E há algo mais ainda profundo que ele usa o casamento para fazer uma analogia também entre a igreja, que é a noiva, e Cristo é o noivo. Então, quando você um dia marcou a data do seu casamento e você consolidou a data desse casamento na vida de vocês, aqueles que estão pensando também em casar, pense bem que é algo muito sério mesmo, porque você, como eleito de Deus, está afirmando que você está dentro desse propósito divino de Deus. Então, eu preciso olhar para os textos da palavra de Deus e dentro de um quebrantamento, dentro de uma estrutura dada pelo Senhor, compreender qual é o seu papel, qual é a sua missão como pai, como mãe, dentro do lar. E isso é fundamental para que você caminhe bem. Porque dentro de um casamento, você não apenas pensa só em casar. Alguns têm algumas dificuldades e às vezes um casal não pode ter filhos. Mas quem casa, quer casa. E quem tem casa, quer ter filhos, né? Então a gente vai lembrar do Salmo 128, feliz o homem que enche a sua aljava, né? Também vem dizer o rei Salomão que os filhos são herança do Senhor. E assim, no capítulo 6, nós temos aqui Paulo falando sobre o papel fundamental do pai com os filhos, filhos com os pais, e também o papel do servo e dos senhores, dando a importância desse relacionamento. E nessa noite quero falar sobre filhos, são bênção do Senhor. Irmãos, nós sabemos que eles são bênção do Senhor, sem dúvida. Toda vez que nós temos a oportunidade de tê-los como os nossos filhos, a alegria de chegar e ter nos nossos braços nosso primeiro filho, segundo, e assim por diante, nós nos alegramos. Mas também há uma responsabilidade que deve ser uma responsabilidade mútua entre pais e filhos. No começo são os pais, depois, mais adiante, os filhos com os pais, dando a resposta daquilo que você ensinou com seriedade, com dedicação à palavra do Senhor. Então, nesse texto lido, nós temos 4 palavras-chave que eu queria lembrar com os irmãos novamente, para que nós não esqueçamos dessa missão. Hoje foi um dia especial, né? Um dia feliz, alguém ganhou um brinquedo grande ou pequeno, outro ganhou um brinquedo, quem sabe uma chinelada, alguma coisa assim, né? Mas é nada disso, mas ganhou seu brinquedo, né? Mas alguém, né, ficou feliz, porque o papai e a mamãe lembrou de dar um presente. Mas o presente maior para um pai, para uma mãe, é saber que aquele que Deus entregou na vida do casal foi no sentido assim, cuida desses, porque são minhas heranças. Ou cuida desses filhos que me pertencem. Então a responsabilidade é muito grande. E às vezes nós entramos num processo de muita coisa que acumula a nossa vida, que nós caminhamos para a terceirização dos nossos filhos. Nós queremos poucos minutos, ou poucas horas, ou pouco tempo, e nós não queremos mais
gastar tempo. E nós temos recursos, nós temos dinheiro, então nós vamos terceirizar. Não estou dizendo que você não possa ter alguém que cuida, que te ajuda, que auxilie, mas você precisa aproveitar o tempo que Deus te dá para você ser bênção na formação educacional, secular e espiritual na vida dos seus filhos. Nesse texto, então, filhos são bênçãos do Senhor. Nós temos a primeira palavra-chave, você que já é uma criança, um pré-adolescente, você que é adolescente e você que é jovem, né, que ainda não casou e está na tutela do pai e da mãe. Depois que eu casar, não vou obedecer. Vai obedecer até morrer seu pai e a sua mãe, né? Se você ama seu pai e a sua mãe. A primeira coisa, então, é exatamente isso. Filhos, obedecei aos vossos pais. Bom, nós encontramos instruções, tanto no Velho Testamento, como Paulo agora dizendo aqui, da importância da obediência. Toda desobediência gera consequências graves na vida de qualquer pessoa. Você sabe que precisa fazer o que é certo, o que é correto, e não faz, tem consequência. Assim também é o filho, que sabe que tem que aprender a obedecer o pai e a mãe. Então, a obediência é algo maravilhoso, você, filho, que está aqui, saber que você tem alguém que você pode expressar a sua atenção, porque você tem um pai, você tem uma mãe. Eu escrevi na pastoral de hoje que muitos lares, né, estão aí vivendo momentos difíceis. Mães que não têm marido, elas se transformam em pai e mãe e precisa fazer tudo isso para cuidar do seu filho, da sua filha. Sai à loucura em busca do pão e não sabe como chegar a encontrar os seus filhos. Você vê pessoas que às vezes têm que deixar uma criança recém-nascida na mão de uma outra criança para cuidar, porque precisa trabalhar. Porque não tem o pai ou não tem a mãe. Então, o apóstolo Paulo diz assim, aqueles que foram comprados com o precioso sangue, você que pertence à igreja de Cristo, você que construiu o seu casamento, aquele casamento que sonhou em ter um filho, uma filha, e agora Deus concede essa bênção, investe neles, trazendo eles ao cumprimento da palavra de Deus. Como nós vimos na oração, quando intercedemos pela criança, para que essas crianças recebam o cuidado paternal da palavra de Deus através dos pais. Nós temos um texto lá em Deuteronômio, quando Moisés chama o povo para um momento de repetição da mensagem da palavra de Deus. E ele diz lá no capítulo 4, quero ler para os irmãos, o que ele chama não só a igreja, não só o povo de Deus, mas chama também as crianças. Veja o texto que Moisés diz a todo Israel de Deus. Diz assim, não te esqueças do dia que estivesse perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os fareis ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver. E o texto termina dizendo, e as ensinará aos seus filhos. As ensinará aos seus filhos. E às vezes nós não estamos ensinando a palavra de Deus aos nossos filhos. Nós estamos ensinando muita coisa, menos gastar tempo com a palavra de Deus. Então ele recebe muita instrução, muito conhecimento, muita formação lá fora, mas da palavra de Deus ele nem sabe o que é o versículo do Salmo 23, verso 1. O que diz lá? Não sei. Preciso abrir a Bíblia para ver o que diz. Então, irmãos, é sério. Então, para que os nossos filhos cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, há essa necessidade de obedecer os nossos pais, como diz o texto, no Senhor.
E quando você faz isso no Senhor, o texto termina, porque isto é justo, porque isto é correto. Uma coisa que agrada o coração de um pai, de uma mãe, saber que o seu filho, a sua filha, são pessoas que aprendam a ouvir e obedecer, e além de tudo, colocar em prática os ensinamentos dos pais. Filhos são bênçãos do Senhor, quando são obedientes aos pais. Filhos se tornam bênção também do Senhor, quando diz o verso 2, honra o teu pai e a tua mãe. Às vezes, irmãos, nós temos, diante da disciplina, da correção paterna ou maternal que acontece com os nossos filhos, nós às vezes temos tendência, como criança, não querer honrar o pai, não querer obedecer o pai, ou não querer obedecer a mãe, ou faltar com respeito àquele que é digno de toda honra e de todo respeito, pois diz a palavra do Senhor. Esse texto, apóstolo Paulo, extrai do Velho Testamento. Ele vai extrair do 5º mandamento, ou seja, do 5º ao 10º mandamento está relacionado o próximo. E começa o 5º com uma verdade singular, ímpar, importante para a igreja, para os pais, para os filhos, que é o respeito, honrar, respeitar. Não muito tempo distante, não faz muito tempo, nossos filhos tinham o hábito, o costume de chegar para o pai e a mãe, bença pai, bença mãe, Deus te abençoe. É que o pai disse, eu te abençoo. Não, Deus te abençoe. O tempo foi passando. E hoje, cara, tudo bem? Mana, tudo bem? E aí a gente vai usando outros termos, outras gírias, E aí o pai já não é aquela pessoa mais importante na vida do filho. Ele olha para o pai como um devedor, ou seja, está por obrigação, não pedir para vir o mundo, agora se vire. Não é isso, irmãos. Não é isso, crianças. Não é isso, adolescente. Porque a palavra de Deus diz que o obedecer, cercado de honra, de respeito, gera algo maravilhoso na vida de cada um dos nossos filhos, que é exatamente o verso 2, diz assim, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Quando você lê o livro de Provérbios, você vai encontrar o rei Salomão descrevendo algumas coisas importantes sobre a vida do filho, a vida do pai, a vida da mãe. E algum texto de Provérbios chama a atenção que às vezes nós não gostamos muito, E graças a Deus que eu não fiz isso, mas os meus pais fizeram isso comigo. E muitos irmãos que têm a minha idade aqui sabem bem o que é isso, Você abre a porta e atrás da porta tem 4 coisas lá penduradas. Uma vara, um cinto, uma palmatória e mais alguma coisa aí, que eu não estou lembrando agora. Chinelo, cinto, coisa assim. E ali está lá o presente para você receber. Às vezes, irmãos, eu quando criança, minha mãe me dava uma prateleira de pirulito para vender na rua. Olha o pirulito, para poder ajudar no orçamento de casa. E eu, com 10 anos, estava na rua gritando, pirulito, para trazer dinheiro dentro de casa. Mas não podia passar perto de um campo de futebol. Porque eu olhava para o campo de futebol e queria jogar bola. E aí, o pirulito sumia, desaparecia. E agora, como é que eu vou prestar conta para minha mãe? Você sabe muito bem disso, Eu vou contar, mas você faz isso, Aí me enrolava no chão, me sujava todo. E chegava todo meio choroso, em casa. Que foi, meu filho? Minha mãe, Sábias, mães são sábias, viu? Que foi, meu filho, E eu, então, derramava aquele drama,
Ah, coitadinha, tá bom, tá. Lá para as 9, pouco da noite, por ter tomado banho, jantado, indo para a cama, vamos conversar um pouquinho? E aí ela conversava e já estava com a palmatória ali perto. Eu falei, pronto, é bolo que eu vou levar. Porque não tinha dito a verdade. E com algumas perguntas, ela já desmontava e ali já vinha a sentença da correção. Mas quem ama, a palavra de Deus diz, quem ama, logo cedo cuida. Né? Diz a palavra de Deus, e lá em Provérbios, eu gostaria de ler, Provérbios diz assim, a palavra do grande servo de Deus, em Provérbios capítulo 29, verso 15, diz assim, Provérbios, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Veja, vem envergonhar a sua mãe. Então é necessário que nós tenhamos esse cuidado de saber que a disciplina faz um bem para cada um de nós. É preciso entender isso como palavra de Deus. E quando nós compreendemos esta verdade, então nós recebemos a bênção de sermos corrigidos pelo Senhor. Em Provérbios ainda 4, diz assim, ouve, filho, a instrução do pai e sais atento para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina e não deixe o meu ensino. Então, quando nós compreendemos essa obediência cercada com respeito, você traz dignidade dentro do seu lar como filho, seus pais se alegram pela vida do seu filho, da sua filha, e você volta e meia encontra nos corredores aqui da igreja, de vez em quando a mãe falando, a minha filha é isso, a minha filha é aquilo, quer dizer, ela exalta a vida da sua filha ou do seu filho, por causa da sua vida de obediência, de educação cristã, acima de tudo, o respeito. Mas o verso 4 diz que tem um caminho que nós vamos ter um cuidado entre pais e filhos, né? Não provoquei vossos filhos a ira, né? É necessário a disciplina, é necessário a vara, é necessária a correção, E às vezes você já ouviu essa frase, que as palavras do pai ou da mãe dói mais do que tivesse levado uma surra, né? Quando chama e conversa e diz, olha o que Deus está dizendo, e começa a falar, você começa a dizer, pai, bate logo que é melhor. Bate porque fica melhor. Porque a palavra vem para nos corrigir. Mas o pai tem que ter cuidado para não usar expressões, colocações que muitas vezes não vai educar, mas vai trazer uma tristeza no coração do filho, porque não vê aquilo como amor, não vê ali como repreensão, não vê ali como uma advertência, ou no sentido de ensinar e de corrigir. Então é esse cuidado que nós precisamos ter como igreja do Senhor, como filhos da igreja. Disse hoje pela manhã de que nós nos alegramos com os nossos filhos, não é verdade? Nós ficamos felizes de ver as nossas crianças, os nossos adolescentes, e muitos deles hoje, que eram crianças no passado, são bênçãos na liderança da igreja, são professores de escola dominical, participam do musical da igreja, quer dizer, são pessoas que foram instruídas, foram educadas, e hoje são resposta de uma educação cristã. Então, criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Não deixe o mundo ensinar os seus filhos. Não deixe a escola pública ensinar os seus filhos. Ensina você, pai. Ensina você, mãe. Porque se você não fizer isso, a escola vai ensinar. E você vai perder o seu filho e a sua filha muito cedo, porque você não deu embasamento das Sagradas Escrituras. Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso.
é bênção o casamento, é bênção os filhos dentro de casa, mas para que eles sejam bênção, precisam ser pessoas ricamente educadas, instruídas, segundo os mandamentos da palavra do nosso Deus. O Senhor Jesus, sobre uma indagação que fizeram os fariseus e escribas, e querendo fazer um teste com o Senhor Jesus, e disse assim, qual é o maior mandamento? E Jesus responde, o maior mandamento é aquele que ame a Deus em primeiro lugar, e o segundo, o próximo como a si mesmo. Então, muitas vezes nós temos muito amor, muito carinho com os nossos próximos, que é lá do mundo, lá da escola, lá da faculdade, mas nós não temos com os nossos filhos, ou nós não temos com a nossa família. Nossos lares perdemos a paciência. No nosso lar nós perdemos, como diz uma linguagem bem distante, a estribeira. Mas lá no mundo a gente é amável. Mas dentro de casa nós perdemos a estrutura de educar, de corrigir os nossos filhos. Nossos filhos são bênçãos do Senhor? São. Quando eles obedecem a palavra de Deus, quando eles respeitam o Pai, quando eles estão dentro da correção, do ensino, no acatamento que vem de Deus através dos pais. Por isso, o resultado será longevidade na sua vida. Há um ditado que diz que quem enterra os pais são os filhos. Mas a história não está dizendo isso ultimamente. São os pais que estão enterrando os filhos. Porque falta temor a Deus. Falta obediência à palavra de Deus. Falta andar nos caminhos do Senhor. Quando o sacerdote Esdra escreve o Salmo 119, ele diz o seguinte, guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Para que os nossos filhos guardem isso nas fases da vida deles, precisam receber dos missionários que a igreja tem, que são os pais. Nossos primeiros missionários para os nossos filhos são os pais. Que Deus possa dar a nós esse entendimento, essa obediência à palavra de Deus, e que a nossa igreja possa ter filhos sadios espiritualmente, sadios na fé, sadios para servir ao Senhor, que o mundo não venha tirar do nosso convívio, a nossa bênção nos nossos lares, bênção na igreja, muito mais do que isso, bênção para a obra do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.